Quarta questão. A excentricidade, na matemática, é um parâmetro que compara uma determinada curva com uma circunferência. Quanto menor o valor da excentricidade da curva, mais ela se assemelha a uma circunferência, sendo o valor da excentricidade da circunferência igual a zero. Considerando o valor da excentricidade da órbita da Terra ao redor do Sol pequena o suficiente para que se possa aproximar para zero, qual o valor da força de atração entre esses dois corpos, em newtons? Dados. Massa da Terra igual a 6 vezes 10 a 24 kg, distância da Terra ao Sol igual a 150 milhões de quilômetros e velocidade média de translação da Terra igual a 30 km por segundo. Certo, então vamos lá. A questão diz pra gente que o valor da excentricidade da órbita da Terra ao redor do Sol vai ser pequeno o suficiente para que a gente considere o valor da excentricidade igual a zero. Tudo bem? Se o valor da excentricidade é igual a zero, isso significa que essa trajetória da Terra ao redor do Sol é uma trajetória circular. Sendo assim, vai existir, atuando sobre a Terra, uma força centrípeta que vai fazer com que ela desenvolva esse movimento circular. Tudo bem? E qual vai ser essa força centrípeta? A gente sabe que essa força centrípeta vai ser justamente a única força que vai estar atuando sobre a Terra, que é a força gravitacional de atração entre o Sol e a Terra. Tudo bem? Então a gente vai poder escrever aqui, olha, que a força gravitacional de atração entre o Sol e a Terra vai ser igual à força resultante centrípeta. Certo? A gente sabe também que a força resultante centrípeta ela pode ser escrita da seguinte forma. Já que ela é uma força resultante, ela pode ser escrita como o produto entre a massa do corpo e a sua aceleração, que nesse caso, como é um movimento circular, vai ser uma aceleração centrípeta. Tudo bem? Então a gente vai poder escrever aqui que a força gravitacional vai ser igual ao produto entre a massa da Terra, já que é ela que está desenvolvendo esse movimento de translação, né? E a aceleração centrípeta. Só que a gente sabe do movimento circular que a aceleração centrípeta ela pode ser escrita em termos da velocidade linear de rotação do corpo que está desenvolvendo esse movimento circular e do raio da trajetória. E como é que vai ficar essa aceleração? Vai ficar assim, olha. Fg é igual ao produto entre a massa da Terra e a aceleração centrípeta a gente sabe que é v quadrado, que nesse caso aqui é a velocidade média de translação da Terra, tudo bem? Dividido por r, que é o raio da trajetória, ou simplesmente no nosso caso, a distância entre a Terra e o Sol, certo? Eu quero chamar aqui a atenção na realidade para um detalhe. Como o raio dessa trajetória aqui, ele é o mesmo, já que é uma trajetória circular, certo? Então, a velocidade que esse corpo, no caso a Terra, vai desenvolver é uma velocidade constante, tudo bem? Então, esse movimento aqui é um movimento circular uniforme, não uniformemente variado, tudo bem? Então, é por isso que a gente pode aplicar essa fórmula aqui. E demonstrando isso de outra forma, a gente sabe que a força gravitacional ela pode ser escrita como o produto entre a constante gravitacional, nesse nosso caso aqui, a massa do Sol, a massa da Terra e a distância entre esses dois corpos ao quadrado. Tudo bem? A gente sabe que a massa do Sol ela vai ser constante e a massa da Terra também vai ser constante. A constante gravitacional, como o próprio nome diz, é uma constante, certo? Possui um valor constante. E a força gravitacional, portanto, ela só depende de uma variável aqui que é a distância entre os dois corpos. Só que como a trajetória é circular, a distância entre os dois corpos vai ser exatamente a mesma o tempo todo. Por isso que a velocidade linear ela permanece a mesma o tempo todo. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui, a gente vai ter que a força gravitacional vai poder ser escrita em função desses termos aqui, que a gente já sabe os valores deles. Então, a força gravitacional vai ser igual a massa da Terra, que a questão diz pra gente que é de 6 vezes 10 a 24
kg, tudo bem? Vezes v ao quadrado, que é a velocidade média de translação da Terra ao quadrado, que vai ser de 30 km por segundo, ou seja, transformando isso para metros, vai ficar 30 vezes 10 ao cubo metros por segundo, tudo isso elevado ao quadrado, já que a velocidade está aqui, olha, elevado ao quadrado, certo? Tudo isso dividido pela distância entre a Terra ao Sol, que a questão diz pra gente que é de 150 milhões de quilômetros, tudo bem? Passando isso para metros, vai ficar assim, olha, 150 milhões de quilômetros é 150 vezes 10 à sexta, tudo bem? Passando para metros, vai multiplicar por 10 ao cubo e vai ficar 150 vezes 10 à nona, certo? Resolvendo agora essa conta, a gente acha que o valor da força gravitacional que une a Terra e o Sol vai ser 3,6 vezes 10 a 22 newtons.